A nova era da Fórmula 1 chegou com uma promessa enorme, né? Carros mais sustentáveis, mais ultrapassagens, mas como a gente está vendo, toda essa mudança veio com um efeito colateral bem sério. Uma crise que não está ameaçando só a segurança dos pilotos na pista, mas também a cabeça, a motivação dos maiores nomes do esporte. Vamos entender isso melhor. 50G. Esse número aqui não é só um dado de telemetria, não. É a força de um impacto. Uma pancada tão violenta que fez todo mundo na Fórmula 1 parar, respirar fundo e percebeu que o sinal de alerta está piscando em vermelho vivo. Pois é, essa foi a força da batida do Oliver Bearman lá em Suzuka. E o mais importante aqui é o seguinte: esse número assustador não é sobre um acidente qualquer, um caso isolado. Ele é a consequência direta de uma falha grave nas novas regras. Uma falha que, olha, muita gente nos bastidores já sabia que podia acontecer. Ok, vamos mergulhar nos detalhes para entender como um momento de pura tensão na pista acabou virando a prova de um perigo que as próprias equipes já tinham cantado a pedra. A cena é na famosa curva Spoon. Imagina só, Oliver Bearman, da Haas, vem com o pé embaixo, voando baixo, pronto para fazer a curva. Só que na frente dele está o Franco Colapinto, que, por causa das regras, está num modo que regenera energia. E o que isso significa? O carro dele fica muito mais lento, quase um obstáculo móvel. O Bearman não tem para onde ir, desvia de repente para a brita e, o resultado, é essa batida violentíssima no muro. O Bearman teve que ser ajudado para sair do carro, saiu mancando, felizmente a lesão foi leve. Mas o susto, a imagem do carro destruído, serviu como um recado bem claro, bem físico, do perigo que essas novas regras podem criar, assim, num piscar de olhos. Bom, depois de uma batida dessas, a primeira pergunta é sempre a mesma: de quem foi a culpa? A caça às bruxas começou praticamente junto com a poeira que subiu da brita. Ali, no calor do momento, o Bearman achou que o Colapinto podia ter dado um pouco mais de espaço para ele. Já o Colapinto e a equipe dele, a Alpine, se defenderam na hora. Disseram que ele só estava seguindo as ordens, fazendo o que a regra manda. Ou seja, para eles o acidente foi consequência das próprias regras do jogo. E a coisa esquentou tanto fora da pista que a equipe do Colapinto teve que soltar um comunicado pedindo para a galera parar de atacar o piloto online. O recado foi bem direto. O problema não é um erro de um piloto, é uma falha do sistema, do novo regulamento da F1. Para a gente sair do achismo e entender de verdade a raiz técnica do problema, a gente precisa ouvir alguém que entende do riscado. E essa pessoa foi o André Stella, o chefão da McLaren. E aqui vem a parte que é de fato reveladora. O Stella disse com todas as letras, para ele e para as outras equipes, esse acidente não foi surpresa nenhuma. Era, na verdade, uma questão de quando ia acontecer e não se ia acontecer. O Stella foi cirúrgico. Ele confirmou que as equipes avisaram a FIA lá nos testes de pré-temporada sobre o perigo gigantesco dessa diferença de velocidade. Um carro vindo a toda e outro se arrastando para regenerar energia. O recado dele foi um apelo. A FIA tem que agir antes que o pior aconteça e não ficar esperando um acidente para tomar uma atitude. E essa frase dele resume tudo perfeitamente. O que o Stella está dizendo é: gente, a gente tem que resolver isso agora, antes que um acidente que hoje foi leve se transforme numa tragédia amanhã. A palavra-chave é prevenção. Agora vamos virar a chave um pouco, porque o perigo físico na pista, por mais grave que seja, não é o único problema que esse regulamento de 2026 está causando. Tem um outro risco, mais silencioso, que está acontecendo dentro da cabeça dos pilotos. E aí fica a pergunta, né? Enquanto a F1 corre para proteger o corpo dos pilotos, o que está acontecendo com a mente e com a paixão deles pelo esporte que eles tanto amam? E aqui quem entra em cena ninguém menos que Max Verstappen, um tetracampeão mundial no auge da carreira, admitindo abertamente que tá difícil encontrar motivação. E olha, não tem nada a ver com ganhar ou perder corridas. A frustração do Verstappen é profunda. Ele mesmo diz, adora a equipe e o ambiente, mas a experiência de pilotar esses carros novos simplesmente não dá mais prazer. A coisa chegou num ponto tão sério que ele já pensou até em se aposentar. Imagina, um talento como ele. Não é sobre desempenho, é sobre a alegria de pilotar que está assumindo. Essa confissão dele é muito forte. Ele diz que se forçar a dar 100% sem sentir prazer, não é muito saudável. Isso mostra o peso mental que as novas regras estão colocando em um dos maiores pilotos que a gente já viu. Então, o que a gente tem aqui são dois lados da mesma moeda. De um lado, um perigo físico, claro, imediato, na pista. Do outro, uma crise de motivação que atinge a alma do esporte. E o mais interessante é que os dois problemas nascem no mesmo lugar:
Resumindo, de um lado, o risco físico, como o acidente do Berman, que vem dessas diferenças de velocidade absurdas. Do outro, o risco psicológico, com um campeão como Verstappen se perguntando se vale a pena continuar. E o X da questão é este. Esses dois problemas, que parecem tão distantes, têm a mesmíssima origem. Um novo regulamento técnico, super complexo, que na tentativa de fazer o esporte evoluir, pode ter criado duas crises bem sérias no caminho. E isso tudo nos deixa com a pergunta final, que vale ouro. A Fórmula 1 está numa encruzilhada. A busca por inovação não pode custar a segurança ou a paixão dos pilotos. A grande questão que fica no ar é se a categoria vai conseguir achar um novo equilíbrio para proteger não só os corpos, mas também as mentes que fazem dela o maior show de velocidade do planeta. Quero muito saber a opinião de vocês, então deixem aí nos comentários. E claro, se essa análise ajudou a entender melhor o cenário, não esquece de deixar aquele like e de se inscrever aqui no canal Paddock 4 News para não perder nada do mundo da Fórmula 1. Um abraço e até a próxima.